pessoal, boa tarde. Bom, a gente já se conheceu um pouquinho ontem, né, Estevão? Obrigado pelo convite, mas ano que vem nós vamos mudar, cara. Não posso ficar assim pro final. Tem que concorrer com Galileu até agora o Américo, não dá, cara. A gente chega num palco nessa hora, a gente não sabe nem o que fazer, né? Quando eu cheguei aqui de manhã, hoje, eu destruí a apresentação que eu ia fazer e criei outra. E agora já dá vergonha de fazer a que eu vou fazer. Mas a gente está aqui com um desafio. E colocaram para a gente um desafio. Deixa eu só... Cadê o... Volta o slide para mim, por favor. Isso. IoT, inteligência artificial, no cuidado residencial dos sêniors. Cara, quem sou eu para falar sobre isso aí? Mas, desafio dado, a gente vai atrás. Certo? Então, eu quero juntar tudo que a gente aprendeu até agora. O Rafa falou no começo, vamos ser criança, vamos desaprender tudo que a gente sabe, vamos tentar absorver conhecimento. Vamos pegar tudo que a gente aprendeu até agora e vamos trazer para a nossa realidade. A maioria das pessoas que estão aqui são técnicos, são comerciais, têm empresas. Como é que a gente faz tudo isso no nosso dia a dia? O que a gente viu na NVIDIA foi um show. Mas na realidade, no nosso dia a dia, como é que a gente faz? Então, a primeira coisa que eu vou falar para vocês é, quando a gente vê um desafio disso aqui, o que é isso aqui? É dor, é problema. Toda dor, todo problema traz oportunidade. Como é que a gente vai pensar sobre isso como oportunidade? Esse é o desafio que eu coloco para vocês. E para isso eu vou fazer 3 teorias, vou resumir 3 pontos que a gente viu até agora. Primeiro ponto, falamos 2 dias seguidos sobre a IoT. Vamos tornar esse IoT um pouquinho mais digerível, um pouquinho mais apetitoso. Tá certo que a gente já passou a hora do almoço, mas quem não gosta, né? Ok? Ano passado, numa apresentação com o pessoal da Advantech, eu usei essa analogia, e depois tanta gente falou comigo que hoje eu uso ela. Vamos pensar o IoT como um hambúrguer? Por quê? Porque é simples, é fácil, todo mundo tem acesso e é em camadas. Eu gosto de pensar no IoT em camadas. A gente começa aqui embaixo, com dispositivos. Perdeu um pouquinho a formatação, mas dá para a gente ver. Não dá para a gente tirar um dado do mundo real se a gente não tiver um device, um dispositivo. Precisamos disso. É assim que as variáveis vêm para dentro do sistema. E na outra ponta a gente tem que ter uma aplicação. Não tem jeito. Então os meus dados do mundo real vão chegar em algum lugar e é esse o teu modelo de negócio. É aí que você transforma dados em informação. É aí que teu cliente vê valor. Ok? E no meio disso está o nosso trabalho, que eu também tenho que puxar uma sardinha, o que a Core faz, que é a conectividade. E essa conectividade também tem camadas. A gente não vende só a transmissão desses dados. Ok? Quando a gente pensa em conectividade hoje, ela vai muito além. A gente tem que pensar na segurança desses dados. E a gente tem que pensar na gestão desses dados e desses dispositivos. É assim que a gente hoje separa o IoT. Pensem nele de uma forma simples, mas que com essas 3 camadas principais, a gente chega em qualquer lugar. Isso é o resumo do que a gente viu até agora em matéria de IoT. Segundo resumo, vou simplificar também quem sou eu para falar para um monte de especialistas o que é inteligência artificial. Não é esse aqui o meu objetivo. Meu objetivo é pegar o que tem de principal dentro dessa inteligência artificial para que a gente consiga aplicá-la. Primeiro, dados. Não tem como pensar em inteligência sem dados. Gente, alguém aqui consegue ter ideia do que é 10 terabytes de processamento que a NVIDIA falou hoje? Eu não tenho. Não dá para pensar na quantidade de zeros que a gente está falando. Então, dados. Mas dados interessa para o consumidor final? Interessa para o teu cliente? Não, ele quer informação, ele quer tomada de decisão. Então, a gente vai falar que a inteligência também é capaz de fazer o quê? Aprendizagem. Gerar algoritmos. A inteligência artificial hoje tem de beleza nela não só a grande capacidade computacional de processar um número gigantesco de dados,
mas ela consegue interpretar esses dados. Então, diferente do ser humano, que ela não tem nada de tão mais especial que a gente, a não ser a grande capacidade e velocidade de processar, então ela consegue fazer o que nós precisaríamos de muitas pessoas para fazer. Você vê que a NVIDIA falou que ela consegue, em horas, processar ou simular o que um ser humano levaria 10 anos para simular. Então, essa grande capacidade, hoje, na inteligência artificial e com os vários modelos, né, que ela tem, seja com os métodos supervisionados ou não supervisionados, mas ela é capaz também de te mostrar o algoritmo que chegou a fazer lá. Isso é legal. Então, você pode dar um leque de informações, ela não só vai conseguir extrair alguma informação daquilo, mas como ela extraiu aquilo. Legal? Então, simplificando, a gente também tem isso como uma ferramenta. De novo, tecnologia é o quê? Ferramenta. IoT é uma ferramenta que a gente vai usar para alguma coisa. Que coisa? Resolver o problema que a gente tem. Inteligência artificial é o quê? Ferramenta para resolver o nosso problema. E aí eu vou passar para o terceiro, que a gente falou também muito aqui. Inovação. Gente, inovação por inovação não serve para nada. Ideia, um monte de gente tem a mesma várias vezes por minuto. A diferença não é ter ideia. A diferença é aplicar essa ideia. É tornar essa ideia eficiente. É levar essa ideia para o mercado. Ok? E eu gosto muito de um conceito chamado tripé da inovação, que eu não sei se vocês conhecem, mas eu quero trazer aqui para a gente fazer esse exercício junto. O que é o tripé da inovação? A gente pensar na inovação e pensar na ideia baseado no equilíbrio. Feasibility. O que é feasibility? É tornar uma ideia factível. É isso que a nossa engenharia, é isso que o nosso técnico faz. Você dá um desafio, ele consegue chegar numa solução técnica. Américo, só isso é suficiente? Só a técnica é suficiente? Não. Então, tornar algo factível, e muitas vezes a gente se apaixona por esse factível, se apaixona por essa solução, e é aí que a gente muitas vezes quebra, porque só ela, sozinha, não chega em lugar nenhum. É o que eu falei ontem, ela pode ser o melhor martelo do mundo, mas se você não souber o prego que você vai bater, não serve para nada. Então, o segundo conceito que vem é o viability. O que significa isso? Ela tem que ser viável. Ela não é só factível, ela é viável. E viável significa única e exclusivamente questão de preço? Não. É questão de modelo de negócio. Quantas pessoas falaram isso aqui para a gente durante esses 2 dias? O modelo de negócio. É para vender? É para alugar? É para alocar? É para fazer uma coisa que ninguém pensou até hoje? É isso que vocês têm que chegar na solução. Ela tem que ser factível, eu tenho que construí-la, eu tenho que ser capaz de construí-la, mas eu também tenho que ser capaz de comercializá-la da forma que o mercado quer. E aí vai para o terceiro, é o desirability. Isso significa que a minha solução tem que ser desejável. E desejável por quem? Por mim? Pela minha engenharia? Não. Pelo meu mercado. Se eu não for para o mercado, como o Américo disse, ouvir esse mercado e saber o que o mercado deseja, eu não chego em lugar nenhum. Não adianta eu fazer a melhor solução. Eu tenho que saber se essa solução vai ser economicamente viável para mim, se essa solução vai ser desejável para o meu público. Quando eu junto essas 3 coisas, a inovação sai do papel e vira um negócio no mercado. Ok? Então, pensem sempre nisso. Não adianta a gente se balizar numa das 3. E o Américo falou uma coisa legal. Quando a gente sai do colégio técnico, quando a gente sai da engenharia, até hoje, a maioria das escolas só pensa nisso aqui. Só pensa em te formar para ser factível, para você conseguir dar a solução, mas normalmente é a solução técnica. Quando a gente pensa na administração, ela se baseia demais aqui, mas ela não sabe como fazer. Quando a gente pensa no design, ele está muito aqui. Então hoje, gente, quando a gente reformula a forma de educar, a gente tem que pensar nessas 3 habilidades juntas. E é assim que a gente tem
que criar hoje os nossos novos profissionais no mercado. Com base nesses conceitos simples que eu passei para vocês, e aí? Quem não tem uma senhorinha dessa em casa? Quem não tem uma mamãe dessa para cuidar? E quem não tem, vai ter. Né? Nosso amigo ontem falou que os jovens ou os velhos acima de 35 anos... Então, gente, a gente vai chegar lá. E a gente vai ter que ser cuidado. A gente tem que ter uma vida, a gente tem que alongar essa vida. E aí, esse é meu último slide, eu quero falar assim, o problema está aqui. Como é que a gente resolve? Fala para mim, alguém levanta a mão. Quem tem uma senhorinha dessa em casa? Vamos lá, você. Qual que é a dor que você imagina que você tem com a sua mãe ou com a senhora que você tem em casa? Saber se está bem 24 horas por dia. Saber se está bem, é cuidar dela. Que outras dores a gente pode ter com essa senhorazinha que está em casa? Quem mais quer dar uma ideia aí? É a tua preocupação. A tua dor hoje é a dor dela. Se ela sofre, você sofre. Você precisa saber antes se ela vai sofrer. Fala. Se ela tomou os remédios. Olha aí, vamos conhecer no mercado. Dores, fala. Queda, se ela caiu. Lá no fundo. Se ela está conseguindo se locomover. Você não podia ficar quieto. Você não tinha jeito, fala. É lógico que você ia perguntar. Como é que ela está se sentindo? Se ela está bem, se ela está feliz, se ela está depressiva, ok? Tá bom, lá na Cor, por exemplo, a gente tem 2 clientes que trabalham com isso. E o que normalmente eles têm? Sensores, eles normalmente trabalham com pulseiras, né? E uma central que no caso de uma queda ou algum apertar o botão, dá um comunicado para a central recebe os dados. Só que lembra dos conceitos. Gente, a velhinha, ela vai gostar de usar um relógio pesado? É viável, é factível? É. Você consegue fazer lá na engenharia o relógio. Mas é viável para o lado dela? O design é desejável para ela? Não. Então assim, você acha que ela vai querer colocar alguma coisa no corpo dela que vai incomodar? Não. O que mais a gente poderia fazer, então, para receber um pouco de sensoriamento, para fazer o cuidado disso tudo que vocês estão falando? Qual outra ideia a gente poderia dar? Além de um relógio. Um anel? Puxa, olha, bem mais fácil. Olha lá, ela gosta. Só que será que a gente consegue ser factível? A gente consegue colocar já no dia que a gente tem hoje, no custo que a gente tem para ser viável, uma tecnologia capaz de ver tantas variáveis quanto a gente está falando cuidar dentro de um anel? Talvez ainda não seja o momento. Que outras ideias a gente poderia dar? Câmera. Pingente. Mas vamos para a ideia da câmera. Quem falou câmera? Câmera. Qual que é o problema da câmera? A câmera a gente precisa ter ou uma câmera muito inteligente, consequentemente cara, ou a gente tem que ter uma ótima conectividade. Aí vocês vão parar de comprar a minha conectividade, por quê? Porque na casa da sua mamãe você tem um Wi-Fi. Mas você tem conectividade, não tem? Então imagina que essa câmera está ligada no Wi-Fi. Ok? E aí você coloca essa câmera na sala da sua mãe. Gente, te juro que o que nós estamos fazendo aqui é improviso, ninguém está combinado nada. Mas você coloca a câmera na sala da sua mãe. Com essa câmera você consegue obter imagens. Agora, você vai ficar 24 horas olhando a imagem da tua mãe? Não dá, né? Você tem que trabalhar. Eu, pelo menos, tenho. E aí o que você pode fazer? Coletando essas imagens e usando a outra técnica que a gente aprendeu, que é a IA, eu posso fazer um outro conceito que eu gosto muito, que é o BOE, Behavior of Everything. É o comportamento de todas as coisas. É um passo além do IoT. Gente, o relógio não está marcando ali, se me deixarem, eu vou falar, hein? O que é o Behavior of Everything?
é fazer com que a inteligência, através das imagens, por exemplo, consiga detectar como é que as coisas se comportam. Então imagina que você deixa uma câmera olhando a sua mãe um mês. E o sistema vai aprender que hora que sua mãe acorda, que hora que sua mãe toma banho, quanto tempo ela costuma demorar no banho. Você já viu gente mais metódica do que idoso? Quanto tempo ela vê televisão? Quanto tempo ela fica na sala? Que hora ela toma o remédio? Aonde está o remédio? Então, dá de repente na câmera, num sistema mais macro, você detectar se ela tomou o remédio certo? Talvez não. Mas saber que ela foi até o armário para pegar o remédio, você consegue saber. Saber que ela demorou demais no banho, e aí te dá um alerta, você consegue saber. Saber que ela caiu, não preciso ter uma pulseira, eu posso fazer pela câmera. Hoje existem câmeras, né, quem é muito bom nisso é o pessoal de Israel, que consegue detectar pelo movimento que um cara vai entrar no banco e vai sacar uma arma. Antes dele sacar a arma, pela movimentação da mão, da cintura. Então, se a gente colocar um sistema de câmera, que ninguém vai ficar olhando, que aprendeu o comportamento da sua mãe, a gente consegue ter uma série de alertas sem ser invasivo. Ok? E ainda você ganha, o que eu não lembrava antes, né? Mas é o possível adjacente. Ontem eu quis falar sobre essa palavra e não lembrava. Você ganha o possível adjacente, você ganha outras coisas, outros acessórios. Se você precisar ver o que está acontecendo na hora com a sua mãe, você já tem a câmera. Você não vai sentir saudade, eu ligo e tenho certeza. Se o sistema me alertou que ela caiu, eu vou lá e olho se ela caiu. O sistema pode automaticamente ligar para alguém que eu pedi de acordo com a criticidade daquilo que eu determinei para ele. Ela determina que foi uma queda, ela determina que foi muito tempo dentro do banho, ela determina que foi muito tempo parada assistindo televisão. Pô, ela não está acostumada a dormir nessa hora. O que aconteceu? Por que ela está tanto tempo inerte num sofá? Então, quanta coisa a gente consegue saber baseado nisso. Agora, tornar isso um negócio, o que você vai se basear? Naqueles 3 princípios. Eu consigo fazer? Consigo, eu tenho acesso à conectividade, à câmera barata. Ok. Eu tenho hoje técnica de IA e é barato para a gente conseguir modelar isso? É. Então é factível tecnicamente? É. Em matéria de design, eu incomodo a pessoa que vai usar? Não. Pode ser que ela brigue com você que você vai pôr a câmera na casa dela. Mas se você conseguir convencê-la disso, você vai resolver o problema. Se você conseguir chegar num modelo de negócio mental para que isso seja viável para várias e várias pessoas, aí você pode ter um negócio. E se você ainda conseguir fazer que isso seja desejável, por que vai ser desejável? Você desejaria ter isso num custo acessível? Você resolveria um problema ou uma preocupação se isso coubesse no seu bolso? Então, se você resolver as 3 questões, você tem um produto. Então, gente, o que eu queria trazer aqui para vocês era essa troca de informação de que a gente pode pegar tudo isso que foi falado até hoje e trazer para um exemplo que a gente monta aqui na hora. O conhecimento, a beleza do conhecimento é isso. A gente absorve, a gente viu ontem também numa palestra maravilhosa que hoje a gente está tão sobrecarregado de informação que a gente esquece. Então é capaz de amanhã vocês já não lembrarem meu nome, não saberem quem é, mas vocês vão lembrar dessa senhorinha aqui na tela. Por quê? Porque ela criou uma empatia com aquilo que vocês têm como dor. Aquilo que vocês têm em casa. Aquilo que eu tenho em casa. Então, quando a gente está trazendo essas ideias para vocês, está debatendo, a gente está construindo isso na hora. Juro para vocês, não é um negócio que eu fui pensar 50 vezes antes para falar o que eu estou falando aqui, não. Eu reconstruí a apresentação de ontem para hoje de manhã, e eu já falei, puta, acho que eu falaria de novo de forma diferente. E eu não sei o que vocês vão falar para mim. Eu imagino perante o conhecimento que eu tenho. Mas vamos montar isso juntos. Quando a gente pega esse conhecimento, esse cabedal de conhecimento, traz isso para a nossa realidade,
sai do mundo fictício, sai do aonde isso pode chegar e traz para o que a gente é capaz de fazer hoje, a gente torna isso muito mais palatável, a gente torna isso muito mais físico e a gente torna isso muito mais absorvido dentro da nossa mentalidade. Tá? Então, esse era o desafio, eu queria trazer isso para vocês. Pensem em tudo isso que a gente está falando e aprendendo até agora como algo que é útil, é real. Não dá para ir contra. Tudo que a gente ouviu hoje de manhã, eu assino embaixo. Gente, eu sou extremamente contra os radicalismos. Então, eu acho que a gente não pode pensar nas tecnologias, falei isso ontem, repito hoje, como a solução para tudo. Cada remédio tem a sua aplicação. Então, as tecnologias estão aí, mas também não dá para ir contra elas. Elas estão aí, quer queira, quer não. Elas vão ser realidade hoje e sempre. Então, não adianta nem lutar contra, nem deusificar essas tecnologias e achar que elas são a solução para tudo. Então, não vamos para esses radicalismos, vamos sempre tirar o maior proveito de tudo e não vamos perder a nossa humanidade. Porque quando a gente fala disso aqui, a gente não olha para isso aqui como negócio. A gente olha isso aqui como humano. Isso é qualidade de vida. Isso é preocupação. Isso é longevidade. Agora, isso é oportunidade para se ganhar dinheiro? É. Tem algum pecado disso? Não. Mas vamos fazer direito. Vamos usar o que as ferramentas nos dão de melhor. Vamos fazer a nossa parte, vamos ganhar o nosso dinheiro, mas vamos cuidar. A gente ouviu tanto isso aqui, né? Vamos cuidar. O planeta é um só. As pessoas são o que nós temos de melhor nesse planeta. Vamos cuidar disso. E eu termino falando uma frase que eu gosto muito e que eu olho para cada um de vocês e acredito que se a gente agir dessa forma, todo o nosso planeta e toda a nossa vida é melhor. Façam parte, façam a sua parte, deem a melhor parte de vocês. Obrigado, gente.